Cipó. Plantas que pendem de outros vegetais de hastes flexíveis que podem atar ou transportar. Espalham-se por suas copas em busca da luz necessária para sobreviverem. Esse é o significado da palavra cipó nos dicionários. Você já viu um pendurado em uma árvore? Você já se balançou em algum na sua infância? Cipó é também o nome da cooperativa convidada do Vozes Livres de hoje, justamente por remeter à floresta, à construção de ecossistemas, a um movimento orgânico de transposição e entrelace de saberes. O Vozes Livres de hoje é sobre cooperativismo na educação. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos diante de mais um ônibus solidário do Vozes Livres, saindo em direção hoje a um lugar que a gente não foi ainda, Educação Solidária. Mas peraí, tenho que lembrar para vocês que esse podcast é uma parceria entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres, sempre lutando para reverberar aquelas vozes que já lutam por outra economia possível. Então eu já peço novamente, você solidário e solidária, você tem poder nas suas mãos, nas suas digitais. Então compartilhe, curta esse canal e esse programa. Mande para as pessoas próximas, para os seus amigos e também para os seus inimigos. Afinal, esse compartilhamento é muito importante para que a gente sobreviva e continue aí difundindo o que precisa ser difundido. Essa resistência produtiva, criativa, que a economia solidária e a agroecologia trazem. E vamos para os finalmente agora, sem mais delongas, chegamos num papo que a gente não tinha chegado antes. Porque economia solidária, a gente às vezes pensa que fala só sobre microeconomia, sobre atividade econômica aqui no bairro, aqui na esquina. Mas não, economia solidária é uma forma de vida, uma lógica de vida diferente, é muito mais que isso. Uma discussão filosófica também. Então não estranhem quando vocês perceberem agora, então, que esse podcast hoje vai falar sobre educação e economia solidária, trazendo a experiência da Cipó Educação, uma cooperativa de professores e professoras que querem trazer outra perspectiva educadora, emancipatória para as pessoas, né? Então vamos discutir ela hoje com o Almir, ninguém melhor que ele, que é cooperado aí da Cipó Educação, também um amigo, um companheiro do Livres e aqui do movimento da Baixada Santista. Chega mais, Almir. Olá, se apresente aí para a galera, fale quem você é, do que vive, o que come e o que gosta de fazer da vida. Eu sou o Almir, eu sou um cooperado, né, sou um educador cooperado, sou fundador, cofundador da Cipó Educação, trabalho na rede pública, trabalho na rede particular também, tenho por paixão a questão da aprendizagem como um todo e ainda, o que consumo, o que como, né? Justamente interessante porque a pergunta nos leva a uma questão muito maior. Há vários ditos, né? Nós somos aquilo que comemos, né? Veja com quem tu andas, que te direi quem és. Se eu participo de uma rede solidária, justamente porque me entendo como solidário, como pessoa humana. Se consumo de uma rede que não visa a exploração, daí também o meu mundo parte desse princípio, né? Que é uma rede de solidariedade e de humanização. Não é de negação, né? A gente não nega a importância da economia, não nego a importância de ser melhor, por que não, né? A busca por ser melhor. E ainda mais, como é dificultoso a definição de dizer quem é, o que consome. Acho que somos um todo, Guilherme. E acho que essa inspiração da Cipó. A Cipó, como mesmo o nome diz, ela percorre as raízes, as árvores, ela está embutida, né? É um ecossistema também. Ela faz parte de um ecossistema, assim como nós fazemos parte de um todo.
E bem mencionado por você, eu fico admirado ainda algumas pessoas ou ideias ainda persistirem que o ser humano é um ser individualizado, não como sujeito, mas como uma coisa, né? Reificado, coisificado, né? E até lembrando esse termo, é claro. Me lembrou até a Margaret Thatcher agora, né? Que dizia que não somos uma comunidade, né? Somos indivíduos só. Como a gente for nascesse em pé, andando sozinho e falando sozinho, sentindo sozinho. É impossível. Até mesmo nós podemos pensar, Guilherme, que a gente é um agrupamento celular, né? Nós temos trilhões de células no corpo que participam. É muita água, né? Mais água do que qualquer coisa. E participam como comunidade, né? Sim. Apesar de nós identificarmos cada órgão e sua função, a sua funcionalidade só ganha sentido como organismo vivo em conjunto. Eu queria aproveitar essa introdução, antes da gente já falar da Cipó em si, mas, cara, vamos refletir um pouco ainda nessa pegada que você veio aí. Economia solidária. A gente sabe que as referências são muitas e boas, né? A gente tem sempre o Paul Singer ali como uma boa orientação. Há quem chame a Rosa Luxemburgo para o papo, Marx. Mas toda essa galera é da economia, né? Então, economia solidária. Como a gente fazer esse ponto aí? Qual o ponto de ligação? O que tem a ver? Qual que é a liga com a questão da educação? Como que você consegue fazer essa ligação? Sim, vamos pensar o seguinte, Guilherme. A economia solidária, mais do que uma proposta que nasceu de ideias, ela é uma proposta de vida, né? De uma vida mais sustentável e digna. Assim compreendo, assim vivo. Deixa bem claro que as pessoas que estão nesse movimento fazem parte do princípio de vivência, da cotidianidade. A educação, similarmente, ela participa dessa cotidianidade. Não se faz um processo de aprendizagem e de ensino aquém do mundo, alheio ao mundo. Até algumas pessoas podem até falar assim, mas isso é ideia do socialismo, isso é ideia do comunismo. Não, isso é ideia de gente. Isso é ideia de gente. Gente comunica-se com a outra. Está em relação a outra, Guilherme. Então, assim, é até uma loucura, um ponto de insanidade a gente tentar tirar da escola esse poder de comunicação sobre economia, sobre como fazer essa economia, sobre como fazer política. Já que a mesma, nas suas prerrogativas, ela diz que é parte da comunidade, né? Então, é até meio contraditório. As diretrizes e bases falam uma coisa e pessoas lutando para que tire da educação esse poder de falar de política, de falar de economia. Então, a Cipó, ela tem essa missão muito clara de trazer essa discussão crítica, porque nós acreditamos numa educação crítica, numa educação que trabalha com a aprendizagem, que torna as pessoas sujeitos do seu conhecimento e construtores do seu conhecimento. Sim. Então, não é uma startup. Não é uma entrega de esse termo está na moda, né? Não é. Então, justamente, a nossa busca é isso, de tornar as escolas, de tocar esses espaços de aprendizagem para que eles consigam ser autônomos, autogestionários, para que eles consigam fazer e construir seu currículo a partir de uma base comum e não dependa da venda pronta somente. Tem produtos e instrumentos que ajudam, mas eles não dizem
o que é essa comunidade escolar. É muito bacana ouvir isso, cara, no momento que a gente está tendo ataques à educação, está tendo uma monopolização das grandes redes, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Daqui a pouco. Eu queria agora que você desse uma apresentada na Cipó, qual que é a história dela, né? E eu queria dizer que complementar a sua fala, eu acho que é totalmente compatível com a nossa visão de mundo dentro da economia solidária, até porque na primeira experiência, né, na dita primeira experiência cooperativa moderna, que é a cooperativa dos pioneiros Rochdale, né? Ali ela foi crescendo, em dado momento se criou também uma escola cooperativa para educar os filhos dos trabalhadores, já que a gente sabe que os dominadores não vão dar a educação que a gente precisa, né? Isso tem a ver também com a história da Cipó? Conta um pouquinho pra gente. Então, a história da Cipó, ela nasce a partir de amizades e relações de laços, né? Nós tivemos o convite a partir da nossa atual presidenta, né, a Alciele Santos. Grande Alciele. E ela veio trazendo essa ideia pra gente. Cada um já tinha seu nicho de educação. Eu já conhecia os movimentos sociais, ela estava engajada, havia outros colegas engajados, né? E a partir desse sonho, dessa conversa, houve o convite, né, em trazer essas pessoas, juntar essas pessoas, né? E, vamos fazer algo em educação? Vamos trabalhar juntos? Aí, mas não trabalhar de qualquer maneira. E esse que foi legal o convite. Trabalhar com uma cooperativa. E daí se unir, pensando bem, o que é uma cooperativa? Para quem não conhecia, foi uma novidade. Eu conhecia porque, na minha história, o meu engajamento veio a partir das comunidades eclesiais de base. Você vem da igreja, então, amigo? Você tem contato pela igreja. Da série. É o movimento fundador, né? O movimento fundador da economia solidária é a igreja, né, no Brasil. Sim. A partir das Cáritas, aí houve todo um movimento, né, de apoio. As comunidades eclesiais de base tinha essa conotação já social, de participação coletiva, né? Mas foi a primeira vez que eu participei de fato da fundação de uma cooperativa, né? E aí para mim foi muito familiar, porque dizia a mesma língua, né? Uma língua que vai ver a Cipó, ela criada nesse intuito, como nós não temos patrão, né? Todos os cooperados são donos, né? E todos os donos da cooperativa participam e trabalham. Não tem um fica olhando, mandando, né? É a distribuição de funções, e a partir dessas funções a gente vai conversando, trocando a nossa expertise, né? E é justamente essa ideia de que é possível uma nova relação de trabalho. Isso é o mais importante. É muito homogêneo. Eu lembro que eu fiquei fascinado quando você falou da primeira vez, a gente se encontrou, acho que a gente está falando na Unisantos e tal. Eu falei, caramba, uma cooperativa de educação. Mas aí, é muito homogêneo? Quantas pessoas tem? Como é que é? Atualmente nós somos 9 educadores, tá? Nós trabalhamos tema homogêneo, né? Mas cada um trabalha dentro do seu campo, da sua área de conhecimento, mas sempre relacionando, fazendo interlocução com o outro. É como se todas as áreas de conhecimento, ciências naturais, humanas, né, matemática, linguagens, conversassem entre si ao mesmo tempo, olhando o trabalho do outro, enriquecendo o trabalho do outro. Então, e apontando também, olha, isso aqui eu poderia pensar dessa maneira. Então a gente constrói um projeto pensando não naquilo que a gente sabe, mas naquilo que a escola sabe. Primeiro tem todo um trabalho de escuta, de levantamento de dados, entender o contexto, de onde estão partindo, né? Quem são essas pessoas, quem são esses sujeitos e como eles podem incorporar junto num projeto que a gente está trabalhando. Então, a Cipó, ela tem um trabalho muito do coletivo. Então não dá para pensar em educação no single. Tipo, eu sou the best, eu vou lá, vou fazer uma palestrinha de 2 horas e
pronto, vou resolver os problemas. Não, isso não dá, isso não funciona assim, né? Sim. Uma chamada para uma reflexão é uma coisa, como nós estamos fazendo aqui, pensar, né, nas saídas para uma instituição escolar, para os sujeitos de uma comunidade escolar, é outra, que necessita de um coletivo, necessita de um pensamento que tenha raízes nas vidas das pessoas e não alheias a elas. Falando em pensamento, Almir, quais são as referências aí que vocês têm? Indo do teórico, daqui a pouco a gente vai para o mais prático, né? Mas, por exemplo, Paulo Freire, para vocês, é um dos alicerces. Sim, é um pilar. É um pilar. E na verdade, a gente não instituiu uma base teórica única. Vários colegas partem de princípios como um pouco de Piaget, olhamos, um pouco de Vygotsky, olhamos. É claro que Paulo Freire, por estar bem coadunado ao nosso contexto, né, claro, conversando com a gente, né, a gente vai se aproximar muito mais. Né? Então, essa que é a mistura boa. Não há nós somos somente tal. É claro que a gente tem uma aproximação muito mais com o construtivismo. Sim. Né? Então a gente está muito mais com a ideia do construtivismo e com várias outras práticas, né? Porque cada membro vem trazendo a sua experiência. A gente não pode, em nome de uma bandeira, diminuir o alcance das pessoas. Mas que tem sido dolorido, tem sido, né? Os ataques dessa direita cada vez mais reacionária ao Paulo Freire e a importância dele como educador. Né? Olha, eu vou ser bem irônico, ou talvez um sarcasmo. Eu acho que dói no sentido de pensar que essas pessoas não entenderam nada. Ou, se entenderam, existe alguma intencionalidade maléfica. Talvez falhamos também, né? Porque assim, a ideia ali por trás, pelo menos algumas ideias de Paulo Freire, elas não foram abraçadas em sua profundidade. Né? Não dá para dizer que a nossa escola é freiriana. Não, nem chega perto. Não. Nossa escola está muito mais para ser escolástica, literalmente, né? Do século XIX. Militarista quase, né? Eu acho que também nem ocorrer a isso, ela está muito mais num modelo ainda industrial, pós-revolução industrial, né? E agora, como não faz mais sentido, ela está tentando se encontrar. Eu fico sempre preocupado, Guilherme. Seguinte, existe uma pressa, principalmente nos meios digitais, em dizer o que a escola é. Ela não é, ela está sendo. Eu posso apenas trazer uma definição que a escola é um lugar dentre vários para a educação. Em particular, o espaço escolar, ele é um lugar onde você vai aprender a sistematizar conhecimentos. Mas ele não é o único espaço para educar. Ela cabe ao cotidiano. Né? Então essa confusão de achar que a escola lá dentro é o único cabedal de conhecimento e ali tem que ser gerido tudo, é uma entrega de responsabilização muito imatura. E perigosa, né? Sim. Não tem como entregar isso, né? E outra, porque aí você vai estar estratificando a sociedade em nichos específicos, como se a gente estratificasse as nossas emoções. Não, aqui eu sou o Almir, professor, ponto. Não, ali eu sou o Almir, fora da... Quer dizer, vou criar um monte de pseudônimos, não no intuito literário, como pessoa, né, fez de maneira inteligente, né, arquitetada. Eu acabo fazendo uma arquitetura de personagens bem esquizofrênicos. Sim. Né? Então que a pessoa acha que cada lugar se discute uma coisa. Não, gente, isso é a questão de como nos relacionar bem com esses assuntos. Como refletir de maneira graciosa, comprometida, ética em todos os espaços. Isso é ser educado, isso é ter educação.
Maravilha. E Almir, para a galera entender agora, né? A gente falou um pouco mais do abstrato. Como que se objetiva todo esse modo de pensar e quais são os serviços que a Cipó oferece? Como que ela sobrevive, né, dessa forma ética nesse mercado do cão aí, né? Que é o livre mercado, que eles dizem que é livre. Como é que para educadores na luta aí com uma educação emancipadora estar sobrevivendo como cooperativa no mercado desse? Então, primeiro, não é fácil, né? Muitos dos contratos ou relações que se dão pelos contatos pessoais dos próprios cooperados, que conhecem as instituições, escolas, conhecendo o nosso trabalho pessoal, primeiro pelas pessoas sujeitos, né? Levam a nós alguns desafios de planejamento, construção de currículo, formação de professores ou cursos para a estruturação básica dos sujeitos de uma comunidade escolar enquanto instituição. Então, por enquanto, nós estamos muito mais neste meio, né, da formação da comunidade escolar. A formação de formadores, no caso. Isso, assim, e também na área de gestão, nós estamos tendo alguns trabalhos na área de currículo, né, pensando no novo ensino médio, a BNCC. Então, e pensar também no seguinte, como cooperativa, nós vamos pensar também dentro do contexto da escola. Então, a gente não vende solução. Não vendemos solução. Não é um pacote, não é um Kinder Ovo que você compra lá e abre. Opa, tá aqui, né? Solução da Cipó, compre, R$ 1,99. Não. A gente vai ter que conversar, vai ter que construir, isso vai desde a ideia que se quer dessa escola, a ajuda que ela pede. Então a gente faz todo o processo de escuta, até mesmo a precificação, por exemplo, né? Como vai cobrir os custos. Então a gente também vai entender o contexto para poder atender os sujeitos daquela comunidade escolar. Então não adianta eu seguir uma ordem de mercado, não, porque o consultor ele tem que ganhar X horas. Eu vou cobrar X horas independente de quem seja. Não, você está fora de contexto. Você está limitando aonde atingir. E aí você torna o quê? Novamente um serviço que era para ser solidário, transforma em um produto hipercapitalizado. Com certeza. E isso é um desafio, né? Porque temos que pagar as contas, né? A gente sabe que como cooperativa é custoso. Uhum. E aí a gente tem lá fora de fato, a gente tem uma crítica à educação, e eu acho que tem muita coisa a se criticar, mas tem um outro modelo ainda sendo colocado agora, que é de uma educação hipermercantilizada, né? A gente está vendo um ataque muito grande, né? Principalmente de grupos financeiros da educação, o ensino pasteurizado. Como que a Cipó avalia isso? Como agir nesse contexto, né? Porque é tudo muito controverso, contraditório, né? Se você tem visto, agora em Santos tem várias escolas sendo compradas por aí. Como que vocês estão vendo isso? Como que se movimentar nisso tudo? Então, a gente tem que entender que tem coisas separadas aí, né? Tem compreensões separadas. Primeiro, é difícil dizer algo sobre o mercado e como funcionar uma escola se a gente está dentro do movimento, né, histórico. Então a gente não tem a visão do todo ainda para fazer uma avaliação decente ou ética, porque depende muito das situações das escolas. Tem muita escola que está sendo comprada porque a situação econômica dela, né, chega a um limite e ela é incorporada, ou o dono vende, porque a escola particular parte de outro contexto diferente da escola pública, né? Eu estava me referindo mais até o contexto da privada, né, que tende a ficar mais complicado também, né? Vai ficar complicado porque você tem que, como nós sabemos, Guilherme, como as escolas não são uma empresa cooperada, ela parte do princípio de sustentabilidade a partir do capital, que tem um custo muito grande enquanto pessoal, atender algumas demandas do público-alvo deles, né?
que às vezes não faria sentido, né, no sistema escolar, mas para atender aquele público faz, isso tem um custo muito grande, né? Então é delicado demais, porque a gente teria que olhar para cada escola, escutar e entender o contexto para dizer algo realmente que vale a pena ser ouvido. Sim. Então, como que eu saio dessa, né? Eu faria o seguinte, Guilherme, teríamos que verificar o contexto, exemplo aqui da Baixada. O que está acontecendo com essas escolas? Por que elas estão sendo incorporadas, né? É só uma questão de mercado ou existe algo por trás? Até eu entender o movimento desses sujeitos que estão envolvidos. Que a escola sozinha, ela não migra. A escola só tem sentido e ela só existe por causa de pessoas, sujeitos ali encontrados, né? Então, eu teria que entender qual é esse movimento, né? Sim. O que está acontecendo para eu poder ter uma leitura mais clara. Justo que, num momento de crise, numa empresa privada, quando não há saída, a gente vai ter sim, pode haver uma incorporação, pode haver uma venda, pode haver uma quebra, como nós tivemos aqui em Santos, por exemplo, várias escolas particulares, de uns anos para cá, que fecharam suas portas. Não, acho que é justamente nesse sentido, né? Não houve também proteção a esses... São empreendimentos também, né? Que são de pequeno, médio porte, que são históricos também, né? Tem um patrimônio ali de famílias, de gerações, se construiu um ativo para a comunidade, para aquele bairro, para aquela cidade, que infelizmente nesse contexto, por estar todo mundo endividado e tal, vem nas grandes redes, claro, sempre, né? Mais agressivas. Então é perigoso, acho que o contexto do Brasil, mas enfim, há espaço também para a gente agir enquanto cooperativa, né? Sim, Guilherme, temos que entender o seguinte: culturalmente, a gestão cultural, tanto dos empreendimentos quanto da escola em geral, a gente tá... Isso é histórico. Eu vejo muito claramente que não temos a cultura da preparação, mas sim da consequência, reativos a algo que aconteceu. Então, eu não me preparo, eu reajo. A discussão, por exemplo, do ensino médio já está ocorrendo, já faz pelo menos 2 décadas, né? Temos que mudar, vamos lá, e põe o PCN, e põe BNCC, e vai ali, vai aqui, né? Tem todo um caminho que andou percorrendo. Chega um momento que começa a acontecer algumas coisas. E as pessoas começam a reagir como se nunca tivesse feito algum movimento. Como se fosse uma demanda nova, né? Não foi. Já foi chamado. Não defendo a forma. Eu acho que a estratégia, como foi feita em alguns anos para cá, foi muito ruim. É uma estratégia que veio muitas vezes de cima para baixo, hierarquizada, né? Veio uma hierarquia e foi colocando até, né? Mas houve outros momentos também de discussão com a comunidade escolar. O problema é como a gente faz essa relação de condução até chegar lá em cima, essa ponte que é o nosso problema. É o meio do caminho. Sim. Ela é muito problemática. E como vocês têm visto a educação como um todo, né? O que vocês veem como ponto nevrálgico aí para ser mudado? Como eu falei, né? Eu não sou do meio, mas a gente olha ainda a sala de aula é uma coisa que não te chama, né? Uma coisa que aquelas corredores enfileirados, o professor lá na frente. Como que vocês veem? Parece que às vezes tem que botar a bomba ali, destruir, construir de novo. É muita coisa para ser mudado, amigo. O que você avalia? Bom, Guilherme, penso o seguinte, que para mudar a escola é preciso e necessário que os sujeitos mudem. Senão, eu posso colocar todo mundo em círculo, posso colocar todo mundo na natureza, posso colocar em escolas undergrounds, em escolas biotécnicas, high-techs, agroecológica, plantando. Se não mudar a mente das pessoas, elas entenderem que todas são responsáveis pelo processo educacional,
nada adianta, porque um trabalho pode tolher o outro. Por exemplo, muito simples. Você está lá, o professor faz todo um trabalho ético, a escola forma o professor, mas não atinge a equipe operacional da escola, da limpeza, da cozinha, não senta com eles, não sabemos quais são os seus nomes, não sei quais são as suas necessidades. Quando ele vê um jovem fazendo uma traquinagem, ele não consegue abordar de maneira efetiva e afetiva, porque não participou de todo o processo de construção. Não é um diploma que vai determinar que eu sou um bom ou mau educador. Isso é um instrumento que nos ajuda. É um aparato, né? Um apoio. Mas saber falar, saber trazer a pessoa para ti e ajudá-la a enxergar aquilo que é vital, aquilo que é necessário para a vida, isso demanda entrega, isso demanda educação, né? Uma retroeducação, né? Voltar para a educação para si e toda a comunidade escolar. É só você lembrar, quem tem uma memória afetiva boa de avô, avó, ou um tio mais velho que falava com todo aquele jeito, você entendia, você fazia uma besteira e ele fazia, olha filho, vem aqui. Tá vendo isso? Isso é ser educador. Né? Sim. Isso é ser educador. De maneira mais ampla. De maneira específica, em conhecimentos específicos, claro, aí tem um professor. Então, assim, a gente precisa começar a pensar como um todo. E você vê com reforma do ensino médio, com o desinvestimento que está acontecendo, a gente teve ataques aí aos fundos públicos que iam para a educação básica também. Apesar de tudo isso, você vê espaço para uma perspectiva solidária na educação brasileira? Como que você vê essa questão, Almir? Porque, de fato, está tudo em disputa, né? A gente precisa colocar o nosso projeto também. Guilherme, se existe espaço, existe. Se a gente... vou fazer até um trocadilho. Se a gente existe, já temos esse espaço, já quer dizer que o espaço existe. É uma lógica. Se há pessoas que estão nos escutando, visualizando, já existem sujeitos aí, a gente precisa saber como relacionar essas pessoas. Esse eu acho que talvez o maior gargalo da gente que trabalha com movimentos, tanto sociais, movimentos de engajamento, é a nossa... Eu vou ser bem duro agora, me desculpem a quem eu ferir, mas ainda a gente não sabe relacionar as ações. A gente fica pipocando para lá e para cá. Agora que nós começamos com a junção do Fórum de Economia Solidária, né, os fóruns que estão nascendo, estão juntando essas pessoas de alguns anos para cá, né, que agora a gente está começando a fazer ações mais coletivas. E isso é o importante, de formar uma rede viável, vital e necessária para a gente viver bem. A escola vai mudar? Ela vai mudar, Guilherme, eu tenho certeza disso. Porque assim, Guilherme, eu sou bem franco, assim, as minhas observações, ou ela muda ou ela morre. Né? Ela vira uma outra coisa. Olha, podem até chamar de escola. Uhum. Podem até chamar de escola. Mas vai ser um campo de alguma coisa. O que você vê nesse cenário de que todo mundo foi pro EAD, agora os pais, eu não sei, pelo menos você pode me corrigir. Acredito que tem um sentimento de que realmente o presencial é importante, o EAD tem suas funcionalidades, talvez complementares em alguns momentos. Complementares. Mas como é que fica agora, Almir? Guilherme, eu penso o seguinte, o ensino remoto, ou parcial EAD, ou o que seja, ele é um instrumento. O ensino está na relação, né?
Eu aprendo e ensino. O meu estudante ensina e aprende. É uma relação de troca. Relação se dá na pessoalidade, nas experiências vividas e construídas junto com o outro. Porque eu também não posso falar que isso é o futuro. Porque eu também educo o meu corpo quando eu estou, né, na educação. Postura, formas de ser. Na hora do recreio. Eu tenho toda uma leitura de olhar para o mundo e perceber o que é adequado ou não em cada momento. Se eu perco essa adequação, onde fica? Né? Uma criança que nunca teve contato com a outra, que não sabe que uma brincadeira tem seus reveses, que uma discussão pode me aflorar os sentimentos. Quando ela se depara com aquilo numa maturidade, ela não vai ter, ou vai ter dificuldade de lidar com aquelas emoções, aqueles sentimentos. E pode acarretar uma série de complicações que eram desnecessárias se ela tivesse já vivido esses conflitos, percebido como agir, discutido isso e ter tido ajuda. Então, quando a educação não é só eu sempre parto assim, a educação é um todo. O Almir não existe sem o corpo dele, sem a mente dele, e vice-versa. Eu nunca encontrei uma mente sem corpo. E quando a gente encontra um corpo sem mente, a gente não fala que é uma pessoa. Me lembra até uma frase do Galeano, né? Às vezes, quem é muito acadêmico ou científico é uma cabeça que rola, e tem que ter medo das cabeças que rolam. Sim. O louco é isso, né? Algumas pessoas desassociam a escola do ambiente da vida. E a escola fica parecendo um ET na comunidade escolar. E não faz pouco tempo, né, que se fala isso, né? Não faz pouco tempo. Isso, gente, já temos escrita desde o século passado. Você falou século XVIII, né? É por aí, século XIX, parece que a coisa se mantém. Tem uma coisa dentro disso tudo que aí já os ouvintes mais novos já vão chorar aí quando escutarem. E agora vai se agravar ainda mais. As avaliações da escola, amigo. Já antes eram muito criticadas. Agora, então, num contexto onde os alunos e as alunas os estudantes não tiveram a condição de acompanhar direito o cronograma escolar, etc. Com essa educação que se vê como você disse, industrial, né? Uma pecinha mais outra pecinha, você vai acumulando tudo, no final você tem todas as pecinhas e está pronto para a vida, lá para o Enem e tal. Como é que fica esse sistema de avaliação agora, cara? Parece que tudo cai por terra, né? Então, Guilherme, primeiro assim, é pensar o que é avaliação. Falando da prova, né? Aquela prova. Tá. Dentro da avaliação, o instrumento de prova em formato de teste que foi escolhido como pivô na aprovação para vestibular ou para bolsas de estudo. Para mim, em particular, é um equívoco, porque é claro que o instrumento ele é facilitador, porque ele é fácil de tabular, você numera, quantifica, obtém dados e números e ponto. Né? Só. É o que ele te dá. Ele não te dá o sujeito daquele saber. Eu pensei um pouco nisso, Almir, no processo de mestrado que eu tive. Eu refleti muito, falei, cara, a vida inteira eu nunca tive uma avaliação assim. Não estou dizendo que seja ideal, né? Mas para o mestrado eu fiz um texto, é claro, de que indicava que pesquisa que eu faria. Aí depois fiz uma prova que tinha, aí sim, né, mais objetiva, mas ainda assim dissertativa. E ainda tive uma entrevista, então foram processos diferentes, né? A gente não está acostumado a ver isso, né? O que você vê de mudança que poderia ser feita? Você acha melhor algo assim, mais nessa linha? Olha só, Guilherme, que processo bonito que você me disse. Você teve o processo de avaliação seu foi com todo esse percurso, em que pessoas foram te orientando e você foi fazendo, né? Fez uma prova de aptidão para verificar que tipo de conhecimento básico você tem. É feita uma entrevista, é conversado com você, e isso é uma avaliação. Não é só a provinha, né? Então é assim, as pessoas confundiram, se perdeu, né? Que a avaliação é o meu olhar para o processo.
de eu saber para o Guilherme, saber para o Eduardo, saber para a Vitória, por exemplo, que estão aqui comigo, saber onde cada um está no seu percurso, aonde o calo aperta no pé deles. Então, eu confundir a avaliação com um único instrumento de saber e a partir daí alocar as pessoas aonde ele deve ou não empregar a sua busca de vida é um crime vital. Eu entendo que já está sendo feito muita coisa diferente. Conheço algumas escolas que tive a oportunidade de conhecer e ir, né? Que estão fazendo trabalhos maravilhosos de avaliação integral, que envolve também, sem descartar, a prova escrita, mas não se cinge... Descartar? Literalmente descartar? Não descarta. Não descarta? Não descarta a prova escrita. Eu acho ela importante, só não pode ser o único. Ela é um instrumento. Ela é um instrumento, ponto. Mas ela não pode ser o pivô. Né? Ela não pode ser o pivô. Eu não posso fazer dela a etapa final somente. Eu posso fazer uma avaliação no meio, no início, eu posso fazer um teste, eu posso... tantas maneiras de avaliar uma pessoa, né? De uma construção que é um sujeito construído, que seria muito empobrecedor eu pegar e falar assim, não, a prova bimestral, a prova trimestral, e dar essa conotação para ela. Né? Eu vejo ainda como um acerto ainda que está sendo feito em algumas escolas. Elas estão deixando de colocar notas altas nesse tipo de instrumento para tirar esse peso e distribuindo isso em outras formas de ser e agir. Já estamos vendo transformações então, né? Já. Nos outros países já está mais avançado, você acha, ou varia muito ainda? Eu não conheço especificamente o contexto, mas uma coisa, Ami, só desculpa te cortar, mas que eu achei muito incrível é que a gente, por exemplo, a gente vê a Alemanha como a top da top da top, né? E aí eles têm um índice de analfabetismo gigantesco lá, né? Por causa que tem eu vi escola também super verticalizada, né? Então, aí a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil é icônico, ele é singular. Eu acho que a gente tem que começar a construir nossos próprios parâmetros, aonde nós queremos chegar com nós mesmos, e não a partir de índices externos que não fazem nenhum sentido. A gente pode até dialogar para encontrar uma semelhança, uma proximidade, mas, exemplo, aqui na Finlândia, gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. Realidades diferentes, né? Totalmente diferente, linguisticamente, jeito, lógica, porque a gente tem uma lógica de pensar, a gente tem uma lógica de agir, e é isso que a gente tem que entender, encontrar os nossos passos, é como uma dança, encontrar o nosso ritmo. Quando a gente encontrar o nosso ritmo e perceber que o nosso par não está lá fora, mas aqui dentro, tanto quanto o sujeito, quanto qual outro que está compartilhando com você o conhecimento e a vida, aí acho que a gente faz um bailado bem bacana. Do contrário, a gente vai ficar dançando, sabe, ao vento. Também acho que é na dança que a gente se encontra na harmonia de corpos e cérebros, né? Elmir, a gente está se encaminhando para o final, e aí a parte mais cabulosa agora, vou voltar a perguntar daqui a pouquinho mais sobre a Cipol, mas eu queria perguntar se você vê, então, desse retorno, né? Inevitavelmente, as aulas, a gente vai continuar lutando para que todos estejam imunizados, para que as aulas voltem, mas o fato é que elas já estão voltando. Como que você acha que vai ser esse retorno? Como você vê essa questão de muita gente ter perdido, muitos estudantes terem perdido muito conteúdo? Como que teria que ser esse retorno, né? Não pode ser mais do mesmo, né? Não pode querer agora colocar tudo apertado num ano, tudo que as pessoas perderam. Temos um momento aí para discutir profundamente educação, não temos? Temos. Eu acho assim, Guilherme, eu estou voltando com as escolas públicas agora, né? Daqui a pouco estarei numa escola pública, voltei na escola particular, porque eu estou... aproveita e fala para a gente um pouco dessa realidade, né, da pública. Né? Existe um movimento de escuta. As pessoas estão tentando, de fato, estão sentando preocupadas
mesmo alguns com resistência, existe uma preocupação, existe um movimento. Isso é importante falar. Há muitos professores, professoras, diretores de escola que estão trabalhando no final de semana, sábado, domingo, para ir nas escolas, aprontar tudinho, deixar uma boa acolhida para haver primeiramente uma escuta. Se há uma previsibilidade, Guilherme, não sabemos. É tudo muito novo. Eu acho que o que a gente tem que disponibilizar agora é o cuidado com o outro, né? Ao perceber que não vai dar certo, é sinalizar isso com muita tranquilidade. Se for possível, de uma maneira não belicosa, né? Porque a questão da comunicação está sendo um problema nas redes sociais, nas redes digitais. Isso me preocupa bastante, a maneira como nós estamos nos comunicando nas mídias sociais. Precisamos nos desarmar um pouco, né? Sim, porque é preciso estar legal, tem um problema, o problema está aqui, o sistema tá. A partir daqui, quem a gente vai escutar, como a gente vai fazer, porque a gente está no meio dele, né? A gente está no meio dessa discussão belicosa, como se fossem tiros, a gente não pode parar no meio. Não. Não, a gente vai o quê? É como uma guerra de trincheira, a gente vai ficar lá dentro pensando quando o inimigo vai voltar. Ninguém sai do lugar, com medo de cair. E a escola pública nisso tem mais problemas que todas, talvez. Tem um amigo meu aqui, ele é do estado. Você é do estado ou do município? Do estado. Ele tem dito que o professor quase não tem papel mais, né? Tá tendo muitos vídeos, é uma gestão, né, que tá acontecendo. Sim. Você concorda também com essa visão? Ele tem um papel. Agora ele tem que descobrir qual é o papel dele nessa gestão. Questionar. Eu acho que o princípio não é só resistência, é chegar perto e falar, tá, o que eu faço com isso? Aonde estou nisso? Porque é preciso se posicionar, Guilherme. É aí que a gente vai fazer a diferença como sujeito crítico, sujeito pensante. Eu preciso adotar uma linguagem e fazer a pergunta certa. Aonde estou nisso? Como é que eu posso fazer nisso? E juntar aqueles que estão em acorde com você e fazer esse papel, né? Porque o engajamento e a transformação vem pelos sujeitos. Sempre é um meio, então. Você acha que mesmo nesse momento mais complicado, com o governo do estado muito maléfico para a educação, a gente ainda tem trincheiras aí nesse modelo imposto? Eu acho que existe um espaço, mesmo nesse turbilhão de ideias e caos, há um espaço. Porém, nós temos que nos juntar para construir esse espaço. Sim. Senão, se eu não achasse que tinha jeito, Guilherme, eu não teria sentido de fazer essa conversa. Com certeza. Né? Não tem resposta fechada, né? A gente teria que abandonar tudo e, sei lá, para a saga da... Mas ainda vamos ter a nossa escola cooperativa, né? Um dia aqui na Baixada. Eu acho que é extremamente viável. É viável. Uma escola que... Está nos planos um dia da Cipó? Não conversamos ainda sobre isso. Pode ser o plano máximo, hein? Aí, ó. Que bacana. Aí isso tem que ser tudo discutido coletivamente. Uma cooperativa nunca fala um sonho sozinho, porque o sonho seria do Almir ou do Guilherme, não seria da cooperativa Cipó. Todos os sonhos e decisões são tomados coletivamente. Esse que é o bonito da coisa. Não pertence a mim ou ao outro, pertence ao nós. E falando nisso, para a gente ir terminando, quais são os desafios aí, Almir, então, da Cipó, os sonhos, as dificuldades aqui para esse período que a gente falou, tantos problemas, mas vocês aí como um raio aí de esperança dentro de uma educação com muitos desafios. Como é que está esse próximo período? O que vocês vislumbram? Olha, como cooperativa, a gente vislumbra que a gente atue mais junto às escolas, junto aos municípios. Nós já começamos a atuar, né, junto ao município de Santos, com auxílio solidário a 2 escolas, né? Que isso quer dizer, nós estamos junto com eles
pensando em novas práticas, pensando em uma escola, uma gestão de escola muito mais humana e solidária, empregando, né, junto à economia solidária nos projetos, né? Totalmente solidário, Guilherme, numa troca mesmo. Como é que é aqui o projeto, para o pessoal ficar sabendo? O projeto são em 2 escolas, logo mais a gente vai colocar nas nossas redes, né, os nomes direitinho, que a gente está iniciando o projeto. Não vai estar no Instagram, né, na Cipó Educação no Insta. Bacana. Também estamos no Facebook. Faz o jabá aí. Isso. E a gente vai estar mostrando para vocês as nossas práticas, o nosso acompanhamento dessas unidades escolares. E no sentido seguinte, a nossa devolutiva para a sociedade. Tá? São práticas solidárias de relação não comercial. Muito bom, Amir. Bacana. Eu espero que vocês cresçam muito e que a gente bote cada vez mais para cima esse movimento de economia solidária dentro do Fórum da Baixada Santista, dentro desses movimentos que a gente constrói com tanto afinco. A gente aqui, claro, numa questão mais comercial, uma de comércio justo, junto com os agricultores, consumidores, vocês aí na educação. Muito bacana te receber. Queria que você desse aí só uma mensagem aí para os nossos ouvintes solidários para fechar sua participação. Eu acho que a minha fala vai ficar no seguinte, que é possível transformar. Temos que acreditar, porque se não acreditarmos, não é possível viver, gente. E a transformação não está no sujeito do Guilherme, que é ativista, no Eduardo, na Vitória, na Livres, na Cipó Educação. Está em todos os sujeitos. Todos nós podemos sim, de alguma maneira, transformar. Um bocadinho, mas a gente consegue sim. Muito bacana, não é para personalizar, mas eu vou chamar o Amir de novo, ele é o meu Dalai Lama, depois dessa aqui, muita reflexão, uma cabeça pensante aí, muito bom, Amir, obrigado por estar com a gente. E a gente agradece aí todos os bastidores, todo mundo que possibilitou mais esse Vozes Livres, você solidário e solidária que nos escutou, viram? Educação solidária também é possível. Continua apoiando, compartilhando, curtindo o nosso canal. Abraço solidário e até a próxima, na semana que vem. Abraço solidários.